Fala, torcedor corintiano! Estamos aqui para iniciar mais um bate-papo sobre tudo o que envolve o nosso Corinthians e os últimos acontecimentos que marcam o clube. Apesar de estarmos nos aproximando do fim de 2025, a temporada de 2026 já está logo ali e a expectativa é enorme. E claro, não dá para começar sem falar de algumas movimentações que podem agitar o elenco e trazer novidades importantes para a torcida. Um dos pontos mais comentados recentemente é o acerto envolvendo o Michael, jogador que retornou ao clube e teve uma temporada muito boa, apesar das lesões que enfrentou. Inicialmente, havia um acordo até o final de 2028. Mas agora tudo indica que o vínculo será formalizado de forma definitiva até o final de 2027. O Corinthians já possui um acordo verbal com o jogador e seu staff, e nos próximos dias essa formalização deve ocorrer. O que ainda trava um pouco a situação é o chamado transfer ban, que impede o registro de novos contratos até que a janela de transferências seja aberta em 5 de janeiro. Mesmo com isso, o Corinthians conseguiu alinhar todos os detalhes com o Shakhtar Donetsk, que aceitou negociar de maneira que o clube brasileiro fique com o Michael sem custos imediatos, mas mantendo 50% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Ou seja, o Corinthians garante o jogador que demonstrou vontade de permanecer, enquanto o Shakhtar mantém uma participação futura. O desempenho de Michael nesta última temporada foi destaque, sendo considerado o melhor retorno do jogador desde sua saída em 2018. Quando ajudou a conquistar o título paulista com um gol decisivo de pênalti no Allianz Parque. Em 2025, ele teve papel importante na conquista da Copa do Brasil, mostrando-se um jogador essencial, seja como protagonista ou como um coadjuvante de luxo, capaz de fazer a diferença em momentos decisivos. A torcida que inicialmente não estava tão empolgada com o retorno de Michael, agora pôde ver sua importância dentro do elenco e a sua contribuição para os títulos conquistados. Outro nome que vem ganhando destaque é o de Marcelo Paz, que já começou a atuar no clube mesmo antes de chegar a São Paulo, realizando videoconferências e preparando a estrutura para 2026. Sua chegada sinaliza um movimento de profissionalização e organização na gestão do Corinthians, algo que há muito tempo a torcida aguardava. Ele enfatizou compromissos claros com responsabilidade, planejamento e foco, destacando que cada decisão será tomada visando a sustentabilidade do clube e a valorização do torcedor que acompanha o time durante os 90 minutos de cada partida. Marcelo Paz chega em um momento em que o clube precisa organizar suas finanças, reduzir dívidas, lidar com o transfer ban e encontrar soluções que permitam ao Corinthians crescer de forma consistente, sem comprometer o futuro. A expectativa é que ele consiga trazer mais clareza e profissionalismo ao dia a dia do clube, com decisões mais bem pensadas e fluxo de caixa equilibrado, evitando situações em que se precise vender ativos importantes apenas para cumprir compromissos imediatos. Falando em movimentações, o interesse do Corinthians no venezuelano Savarino também tem gerado discussões. O jogador se destacou no Botafogo e chamou a atenção do clube alvinegro, mas a negociação envolve a possibilidade de ceder 2 titulares do elenco, Gustavo Henrique e Ranielli, o que exige uma análise cuidadosa da diretoria sobre os impactos dessa troca no elenco. O desafio do Corinthians é equilibrar a vontade de reforçar o time com a necessidade de manter a competitividade e a identificação dos jogadores com a torcida.
Outro ponto que surgiu foi a possibilidade de oferecer Félix Torres como parte dessa negociação, considerando sua relevância internacional e o fato de ser titular de sua seleção. A questão é complexa, pois envolve abrir mão de peças importantes do elenco, algo que precisa ser ponderado para não enfraquecer o grupo. Marcelo Paz será fundamental nesse processo, pois sua função será entender o caixa do clube e viabilizar movimentações que façam sentido financeiramente e esportivamente sem comprometer o equilíbrio do time. O Corinthians também se destacou pelo volume de jogos em 2025. O clube ficou entre os 5 que mais atuaram no mundo, disputando 74 partidas oficiais. Essa maratona coloca o Corinthians em um patamar de grande exigência física e estratégica, mostrando a capacidade de resistir e competir em múltiplas frentes. As competições nacionais e internacionais fizeram com que o elenco precisasse de gestão cuidadosa de jogadores e planejamento tático, algo que Dorival Júnior e sua comissão técnica souberam conduzir com habilidade. A temporada incluiu o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e a participação na pré-Libertadores, exigindo atenção a cada detalhe para que o time pudesse se manter competitivo em todas as frentes, pensando em 2026. O calendário do Corinthians promete ser ainda mais desafiador e recheado de compromissos importantes. Com Paulistão, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o time terá pelo menos 55 partidas pela frente, exigindo muito planejamento, preparação física e escolhas estratégicas do técnico e da diretoria. Cada decisão de contratação, renovação ou negociação será crucial para garantir que o time continue forte e competitivo. A gestão de Marcelo Paz será central nesse processo, buscando criar um clube sustentável, capaz de crescer de forma estruturada e manter a confiança da torcida, que é sempre um pilar fundamental para o Corinthians. O planejamento envolve olhar para frente, garantir estabilidade financeira e estrutural, além de criar condições para que o elenco se desenvolva e conquiste resultados. A torcida, por sua vez, continua sendo a grande protagonista, apoiando o time em todas as circunstâncias, seja nos momentos de vitória, nos desafios do calendário ou nas decisões administrativas. A expectativa para 2026 é de um Corinthians mais sólido, competitivo e com perspectivas de crescimento em campo e fora dele, respeitando a história e a tradição do clube. Além disso, a atenção ao mercado de transferências e a manutenção de jogadores-chave será essencial. A possibilidade de contratar reforços como Savarino sem comprometer a competitividade do elenco é um tema que será acompanhado de perto. Equilibrar a chegada de novos nomes com a preservação de jogadores que já se destacaram é um desafio que Marcelo Paz e a diretoria precisarão gerenciar com habilidade, garantindo que o Corinthians continue crescendo sem perder sua identidade ou a confiança da torcida. O Corinthians, em 2025, mostrou sua força, sua capacidade de superação e a dedicação do elenco em campo. A maratona de jogos, as conquistas e as decisões estratégicas mostraram um clube que, apesar das dificuldades financeiras e de gestão, consegue se manter competitivo. A expectativa para 2026 é que essa trajetória seja consolidada, com planejamento, responsabilidade e um elenco preparado para enfrentar os desafios de um calendário exigente. A torcida continua sendo o coração do clube e cada movimento da diretoria e da comissão técnica será avaliado sob o olhar atento dos corintianos. Em paralelo, a presença de novos gestores como Marcelo Paz
deve trazer mais clareza e organização, permitindo que o Corinthians se prepare para o futuro sem comprometer o presente. A responsabilidade nas contratações, a gestão eficiente dos contratos e o planejamento estratégico do clube são elementos que devem fazer a diferença nos próximos anos. Com atenção aos detalhes, equilíbrio financeiro e foco esportivo, o Corinthians busca iniciar 2026 com força máxima, preparado para competir em todas as frentes e manter a tradição vencedora que marca sua história. O interesse em jogadores como Savarino e a gestão de talentos como Michael demonstram que o clube está atento tanto ao reforço do elenco quanto à valorização de seus atletas. A negociação com Shakhtar Donetsk e o acerto definitivo com Michael mostram maturidade e estratégia, garantindo que o jogador permaneça no clube em condições vantajosas e sem comprometer o futuro do Corinthians. A torcida, que acompanhou cada passo desse processo, agora pode esperar um time mais organizado, competitivo e pronto para os desafios do próximo ano. O planejamento para 2026 não se resume apenas às contratações e à gestão financeira, mas também à preparação do elenco para enfrentar um calendário exigente. Com Dorival Júnior à frente, a equipe terá que lidar com Paulistão, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, totalizando 55 partidas oficiais. Cada decisão de escalação, cada contratação e cada movimentação administrativa terá impacto direto no desempenho do time em campo, exigindo atenção máxima da comissão técnica e da diretoria. A temporada de 2025 mostrou que o Corinthians consegue enfrentar múltiplos desafios com competência, mas também evidenciou a necessidade de um planejamento mais estruturado para evitar problemas futuros. Com Marcelo Paz no comando da gestão, o clube busca criar um modelo sustentável, competitivo e capaz de enfrentar a exigência de um calendário pesado. A torcida, sempre presente, é parte fundamental desse processo, apoiando o time em todos os momentos e sendo peça-chave na motivação do elenco. Seja nas negociações de jogadores, na organização financeira ou na preparação para os desafios do próximo ano, o Corinthians tem pela frente um período de decisões importantes. Cada movimento será analisado com cuidado para garantir que o clube cresça de forma estruturada, mantendo seu prestígio e competitividade. O trabalho de Marcelo Paz e da diretoria será central para garantir que o clube não apenas sobreviva, mas prospere em um cenário competitivo e exigente, respeitando sua história e tradição. O elenco do Corinthians, reforçado por acertos como o de Michael e com atenção às possíveis contratações, terá que estar preparado para enfrentar um calendário intenso e desafiador. A gestão eficiente, o planejamento estratégico e a valorização da torcida são elementos fundamentais para que o clube inicie 2026 com força máxima e capacidade de brigar em todas as competições. A expectativa é de um clube organizado, competitivo e com perspectiva de crescimento contínuo, alinhando tradição, planejamento e resultados. O Clube Alvinegro mostrou em 2025 que é capaz de lidar com desafios complexos e conquistar resultados expressivos, mesmo diante de dificuldades financeiras e administrativas. A chegada de Marcelo Paz deve potencializar essa capacidade, trazendo clareza, profissionalismo e gestão estratégica para o dia a dia do clube. Com o foco em sustentabilidade, planejamento e valorização do torcedor,
O Corinthians se prepara para iniciar 2026 de forma sólida e competitiva, pronto para enfrentar um calendário exigente e consolidar sua trajetória de sucesso dentro e fora de campo. A torcida, que acompanha cada passo do clube, deve continuar sendo protagonista nesse processo. Cada decisão tomada, cada negociação e cada movimento estratégico será acompanhado de perto pelos corintianos, que entendem a importância de um planejamento bem estruturado para garantir o sucesso do time. Com atenção ao elenco, às finanças e à gestão, o Corinthians busca iniciar 2026 preparado para conquistar vitórias, títulos e manter a tradição vencedora que marca sua história centenária. Com base nas movimentações do mercado, no planejamento estratégico da diretoria e na preparação do elenco, o Corinthians se encaminha para um ano de desafios e oportunidades. A manutenção de jogadores-chave, a chegada de reforços pontuais e a gestão eficiente dos contratos são elementos que devem garantir a competitividade do time em todas as frentes. A torcida, fiel e apaixonada, acompanha cada passo e contribui para a motivação do elenco, que precisa estar preparado para um calendário exigente e cheio de partidas decisivas. Falando em planejamento, o Corinthians já começa a olhar para 2026 com um calendário mais pesado e ainda mais competitivo. O Paulistão vai ser apenas o começo, mas já é uma competição que exige atenção, porque, apesar de tradicionalmente abrir a temporada, define o ritmo do time e permite ajustar peças, testar novas formações e dar ritmo aos jogadores. Dorival Júnior terá a missão de equilibrar desgaste e intensidade, pois a partir do mês seguinte começam os compromissos do Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil, além das competições continentais. A Libertadores será um ponto crucial, principalmente por exigir viagens longas e desgastes adicionais. É um cenário que demanda elenco numeroso, bem preparado fisicamente e mentalmente, e com jogadores capazes de alternar momentos de protagonismo sem perder consistência em campo. O Corinthians, ao longo de 2025, mostrou que consegue suportar esse tipo de calendário, entrando em 74 jogos oficiais. Número que só foi menor do que alguns clubes que disputaram Copa do Mundo de Clubes ou outras competições internacionais. Mesmo assim, o desgaste físico é inevitável e a diretoria tem que ter atenção redobrada à gestão do elenco, prevenindo lesões e mantendo jogadores-chave disponíveis nos momentos decisivos. A contratação ou manutenção de atletas como Michael é estratégica nesse sentido, porque além de qualidade técnica, oferece experiência e capacidade de suportar partidas consecutivas em alto nível. O planejamento de elenco passa também por identificar jogadores que possam suprir posições importantes sem perder competitividade, equilibrando juventude e experiência, investimento financeiro e retorno esportivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola voltou a agitar os bastidores do futebol brasileiro e um nome tem chamado a atenção nos corredores do Corinthians: Yuri Alberto. O atacante, que chegou com grandes expectativas e tem sido peça importante no ataque alvinegro, vem sendo alvo de especulações sobre uma possível saída do clube. Fontes próximas ao jogador indicam que, apesar do vínculo com o Corinthians, negociações discretas estariam em andamento e o futuro do atleta segue envolto em mistério. Yuri Alberto, reconhecido por sua capacidade de finalização e mobilidade dentro da área, tem despertado interesse de clubes estrangeiros que acompanham o futebol brasileiro de perto.
O atacante, formado nas categorias de base de clubes tradicionais, ganhou destaque rapidamente no cenário nacional e vem acumulando números que chamam atenção, tornando-o um ativo valioso para qualquer equipe. O que se comenta nos bastidores é que o Corinthians poderia negociar o jogador não apenas por questões financeiras, mas também por um interesse do atleta em buscar novos desafios, possivelmente em ligas europeias. Ainda não há confirmação oficial sobre qualquer proposta concreta, mas especula-se que empresários ligados ao atacante estariam sondando o mercado internacional, avaliando oportunidades que possam acelerar a carreira do jogador. Dentro do clube, a diretoria do Corinthians mantém um discurso cauteloso, afirmando que o foco permanece nas competições em andamento, mas não negando que o cenário de transferências é parte constante das negociações. Entre torcedores e comentaristas, a notícia tem gerado debates acalorados. Parte da torcida teme perder uma peça importante do elenco, enquanto outros enxergam na possível transferência uma chance de valorização do atleta e do clube. No momento, o clima é de expectativa. E o que se comenta nos bastidores é que decisões podem surgir rapidamente, caso alguma proposta concreta seja formalizada. Yuri Alberto, por sua vez, mantém postura profissional e discreta, evitando declarações públicas que confirmem ou neguem qualquer movimentação, o que só aumenta as especulações. Enquanto isso, o Corinthians se prepara para enfrentar os desafios da temporada. E a presença de Yuri Alberto segue sendo uma peça-chave dentro da equipe. Mas nos bastidores, o mercado não para e a possível saída do atacante permanece como um dos assuntos mais comentados no futebol nacional. Entre rumores, sondagens e interesses, o futuro de Yuri Alberto continua envolto em mistério, deixando torcedores e analistas atentos a cada movimento do clube e do jogador. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!